Pronto, vocês estão vendo aí minha tela, né? Bom, então meu nome é Bruno Andreotti, sou doutorando na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tenho trabalho com os quadrinheiros que estão presentes aqui, o Maurício Zandolini, o Iberê e o nosso querido Renato Ferreira Machado, que é o nosso quadrinheiro honorário. É um prazer estar aqui hoje, agradeço também ao Nathaniel, nosso parceiro ali, sempre está com a gente no podcast, lá no Papo Quadrinheiro, agradeço a oportunidade. Bom, o que eu vou apresentar hoje aqui é uma pequena parte do meu doutorado, na verdade é um excerto de um capítulo, né, para falar um pouquinho, então, sobre a vida sexual do Homem de Aço, né, já que é quadrinhos e sexualidade. Eu faço, né, o meu método é a partir da análise de um período histórico determinado, né, então eu pego os quadrinhos dos anos 30, dos anos 40, anos 50, eu vou passando, e a partir da identificação de temas recorrentes eu vou, né, o fato deles estarem se repetindo está indicando alguma coisa, né, indica alguma coisa, e a partir da constatação da repetição de alguns temas, eu faço, então, uma interpretação disso, né? Esse método é muito tributário das análises sobre o imaginário do Gilbert Durand, né? Mas eu pouco vou falar desse aspecto hoje, eu vou me concentrar, então, no nosso assunto principal, que é, então, como que o Superman, nos seus anos de existência, lidou, então, com a vida sexual, como é que isso acontecia, né? Então, eu separei duas imagens bem interessantes, né? A primeira é de um quadrinho da década de 50, né, que ele está ali casando, né, na verdade é uma história imaginada, né, todas essas, é curioso, né, o Superman durante a década de 50 e 60, ele se casa várias vezes, né, não só com a Lois Lane, mas sempre em o que a gente chama de histórias imaginadas, né, que são aquelas histórias que os roteiristas eles queriam fazer, mas estavam presos nas amarras da cronologia, então eles falaram que colocava, né, sempre, às vezes não colocava, às vezes era revelado no meio da história ou no final, que era uma história imaginada, mas às vezes era no começo, então dizia que aquela história não contava, né, que na verdade é isso, não contava para a cronologia oficial do personagem. Então o Superman ele se casa várias vezes, e aqui, na parte de baixo, está já na década de 80, esse quadrinho é de 87, né? Então ele está aí o Superman no meio, está a Lois Lane e a Lana Lang, né? Que é o interesse romântico do Superman da juventude, brigando por ele, né? E é interessante, acho que aí não dá para ver, mas aí tem quem faz a capa é o John Byrne, e aí está escrito assim, olha, eu garanto que essa cena não acontece no quadrinho, porque era muito comum, né, principalmente durante a Era de Prata, você, assim, ter umas capas totalmente absurdas, que obviamente você ia chamar atenção, você ia levar o quadrinho para casa, né, mas não tinha aquela cena, ou então aparecia de um jeito muito, assim, tinha alguma relação, mas era muito deturpado, assim, o negócio. Então, aí ele está escrito ali que ele garante que aqui nós não veríamos aquela cena durante o quadrinho, mas a gente vê alguma coisa parecida, né? Então, eu queria marcar esses dois momentos, né? Um momento em que, então, nos anos 50 e 60, que o casamento aparecia como ideal, né? Então, para o Superman, né? Para o Clark Kent, e já nos anos 80, onde você substitui isso digamos assim, por vários relacionamentos, né? O casamento, ele meio que perde, não está mais no horizonte, e o Superman começa a ter vários relacionamentos, né? E antes de prosseguir, eu vou agradecer ao professor Rubem, que ele fez uma apresentação muito interessante na quarta-feira, se eu não me engano, sobre as mulheres do Superman na obra do John Byrne. Então, já peguei algumas informações com ele, já a coloquei na informação, então eu vou fazer esse agradecimento ao Rubem, porque foi bem interessante a apresentação dele e também contribuiu aqui para a minha, já deixo aqui meus agradecimentos. Bom, vamos seguir. Antes de eu começar nosso assunto, eu queria falar um pouco sobre o corpo do Superman como modelo de perfeição, né? Isso tem a ver com que principalmente quando a gente chegar na obra do Byrne. Né? Bom, então eu queria o seguinte, né? Então, se é verdade que no século XX, né, ele vai marcar uma crise da virilidade, a gente poderia, no sentido geral, genérico, substituir virilidade por masculinidade. No livro A História da Virilidade, né, tem 3 volumes,
eles fazem uma diferenciação conceitual entre masculinidade e virilidade. Para o nível de generalização que essa apresentação se encontra, não tem muita... a gente pode usar esses termos de maneira intercambiável, tá? Mas eu vou usar virilidade porque é daí da obra que eu tirei. Então, marca uma crise da virilidade. No século XX, marca uma crise da virilidade dependente, ou seja, da falsa ideia de uma onipotência masculina supostamente perdida. Então, o mito viril, ele sempre é reativado a partir dessa noção que haveria uma virilidade perdida, né? Na sua encarnação do próprio corpo e na busca de seus avatares que se revelam simulados. Então, você sempre vai procurar em algum modelo alguma masculinidade perdida, seja num herói de ação, seja lá no Rambo, no Schwarzenegger, você sempre está escolhendo esses avatares que representariam um ideal de masculinidade perdida, né? Se a gente partir dessa noção, o Superman, ele também é um desses avatares, né? Um simulacro desses elementos. Ele constitui uma parte, né? O Superman, ele constitui uma parte importante desse mito viril, que também é uma parte importante do imaginário heróico americano, que é o que eu estudo, né? Então, ele vai resolver no plano mítico, ou seja, você tem uma realidade da impotência masculina, concreta, né? E a gente vive almejando esse ideal de onipotência. Então, a concretude da impotência masculina é o Clark Kent, né? E a realização dessa onipotência é o Superman, né? E isso é curioso, né? Porque isso é apontado como uma das... isso garantiu, de certa forma, o sucesso do Superman, né? Vários analistas, né? Vários teóricos, ou que aquele que se debruça para estudar o Superman, apontam isso, falam, olha, essa questão da dupla identidade, né, de ter o Clark Kent fraco, o Superman forte, isso facilita a identificação com o público leitor, e isso é uma das razões para o sucesso comercial do Superman. Né? Então, aqui eu separei para a gente ver como é que o Superman era desenhado. Então, aqui na década de 40, com o Joe Shuster, né? Aqui em 48 já, aqui é o Wayne Boring, e aí aparece também um pouco com o Superman do Kurt Swan, você vê que ele vai ficando cada vez mais encorpado, né? E aqui em 86 você vê o Superman bombado do John Byrne, que ele é um bodybuilder, né? Ele é um halterofilista, sei lá como é que traduz isso em português, um cara que faz academia, né? Você vê que ele é todo... Né, enfim, mas você vê, então, ele sempre está atlético, né, mas vocês estão vendo que ele vai ficando cada vez mais bombado, né? Aqui tá as representações da década de 40, assim, você vê que o Superman da década de 40, que é o George Reeves, ele poderia... é o físico de um pai, né? Ele, pode ver, ele até tem uma... Como o Batman também lá de 63, ele tá até uma barriguinha aqui, né? Mas olha, né, aí tem o Christopher Reeve, que é bem atlético, e olha o Cavill, né, que é um dos últimos, né? Não coloquei todos aí, tem mais, claro, tem mais atores, mas você vê que ele vai constantemente ficando mais bombado. Isso tem a ver principalmente com o John Byrne, com algumas coisas que estavam acontecendo na década de 80 nos Estados Unidos, que eu vou mostrar. Bom, outra coisa que eu queria assinalar também é que assim, a questão da força sempre apareceu, né? O Joe Shuster, ele tinha uma admiração pelos bodybuilders, né? A própria cueca do Superman, a gente falou várias vezes, né? Que é por cima da calça remete a esses homens fortes de circo, né? E era muito comum, principalmente nos quadrinhos até a década de 50, 60 também, você tinha bastante anúncio de programas. Eu separei um aí que aparece justamente nesse Superman 6 aí, que é um anúncio sobre, assim, para você, você escrevia para lá e te mandava uma revista para você fazer exercícios, né? Hoje em dia tem vários canais do YouTube que ensinam a fazer você exercício, academia e tal, então na época não tinha, obviamente, então eles tinham essa revistinha, você lá mandava um dinheiro para eles, eles enviavam para você um manual, para você ficar, né, a moral sempre é assim, você pode ficar tão forte quanto o Superman. E aqui é um trecho de um documento que vai associar a questão da força física com esforço de guerra, né, já que estava sendo pronunciado em 1940, né, que é um dos principais pilares do lema do nosso clube, é a força, que forma parte de um trio de força, coragem e justiça. Então, a força física vai estar sempre ligada ao caráter, né, a certos valores, que é, curiosamente, também como na Alemanha nazista, né? Então, coragem, força e justiça, coisas que você, como um membro do Clube do Superman, então isso era voltado para quem fazia parte lá do fã-clube do Superman,
representa, né? Então, força. Você já parou para pensar que o que está por trás do significado dessa palavra não apenas puro poder físico, é mais do que isso, significa ter algo por trás dessa força, algo que você pode acessar quando preciso. Esse é algo, é uma reserva de energia, aquilo que faz os grandes homens e os campeões. E hoje o único modo de conseguir isso é começando hoje, menino ou menina, né? Mantendo-se em forma. Então, não era exatamente só uma mensagem só para os meninos. Mas é interessante que nesse momento, nessa coisa da força física, pro esforço, estava voltado para o esforço de guerra e ligar essas coisas ao caráter, como era feito na Alemanha nazista. Bom, o corpo musculoso, então vamos pensar aqui mais para a década de 80, né? Porque isso aparece mais forte ali com a obra do Burn, né? Porque ele tá naquele corpo mais musculoso. Então, corpo musculoso, efeito das práticas de bodybuilding nos meros humanos mortais, né, mais advindos da exposição ao sol amarelo do nosso sistema solar, no caso Superman, né, mas lembrando que isso é uma coisa tardia, né, inicialmente essa força física do Superman era porque os habitantes de Krypton, eles eram fisicamente mais evoluídos que os habitantes da Terra, então você tinha uma conotação muito eugênica nisso, né, também, lembrando que, né, os Estados Unidos também serviu de modelo, o pensamento eugênico dos Estados Unidos serviu de modelo para o pensamento eugênico da Alemanha nazista, né? Então, mas em determinado momento eles entendem que mudam isso. Então, essa força física vai vir da exposição ao sol amarelo, né? Então, isso, né, é um elemento central da cultura do corpo e da cultura visual da imagem masculina nos Estados Unidos, né? Isso vai estar muito presente nos anos 80, né? Principalmente porque a prática da musculação, do bodybuilding, também é muito disseminada nos anos 80 nos Estados Unidos, embora a gente já veja isso presente, como eu mostrei ali, desde a origem. O Superman é sempre um cara muito atlético, né? Então, eu já comentei, né, que o Schuster ele era né, praticante do bodybuilding, e essas características visuais elas vão aparecer no personagem, mas nos anos 80 ele vai virar um bodybuilder, porque o Byrne ele vai operar uma inversão no Superman, que eu já vou comentar mais adiante. Tá? Bom, isso tudo como um preâmbulo para falar da questão do casamento. Né? Então, aqui, eu deixei aqui aí a direita de vocês estão vendo uma das muitas histórias imaginadas do Superman. Por que eu destaquei essa imagem? Vocês estão vendo aí o Superman, os dois, né? Tanto aí nessa história, que é bem Era de Prata mesmo, o Superman, ele é dividido em dois, então o Superman azul e o Superman vermelho. Acontecem várias coisas nessa história, mas o que eu queria chamar a atenção é que, ao final, ele se casa, né? Então, era muito comum nas histórias do Superman no período, o casamento ele aparece como um ideal, como um final para a história do Superman, né? Então, o que vai acontecer no final? No final, o Superman ele vai se casar, ele vai ter algumas ele se aposenta, outras não, né, da atividade heróica, mas é muito comum que o final, né, seja o casamento, às vezes com a Lois Lane, às vezes com outras personagens que aparecem nessas histórias imaginadas, né? Então, o tema das investidas amorosas de Lois Lane com o objetivo de casar-se com o Superman, então você vê várias histórias também, a Lois Lane tentando casar com o Superman, tentando fazer com que o Superman namore com ela, né? É constante durante os anos 50 e 60, que marca uma mudança significativa, pois esse triângulo amoroso que se estabelece, Clark Kent, Lois Lane e Superman, ele existe desde a primeira história, né? Mas o horizonte do casamento ele não era abordado, né, nessas histórias, né? Mas ele aparece com muita força na década de 50 e 60. Por quê? Porque é um momento de muita prosperidade nos Estados Unidos, então casamento, né, ele vai aparecer no horizonte do sonho americano, né? Na década de 50 e 60, o sonho americano, que originalmente ele era uma ideia de você realizar suas potencialidades individuais por meio do trabalho nos Estados Unidos, ele vai ter uma concretude padronizada. Qual que era essa concretude padronizada, né? Então, você vai trabalhar, né, um trabalho árduo e tal, e é curioso que nessa história ele se divide porque o Superman não dá conta do trabalho, seja o trabalho dele como Clark Kent, seja o trabalho dele como super-herói, então ele tem que se dividir em dois para dar conta disso, por isso que ele se divide em dois. Então você vai conseguir isso, vai trabalhar duro, você vai ter sua recompensa e você vai se casar, né? E nesse processo você vai desfrutar de todas as benesses do mundo capitalista. Então muitos desses produtos que eram que
vigoraram nessa prosperidade econômica dos Estados Unidos eram produtos para o lar, né? Então, e é interessante que isso está no horizonte, né? Essa correlação entre produção, consumo e o ideal do casamento, né? Então, isso aparece ali, principalmente nesse período. Então, olha ali, né? Aqui é uma história também imaginada aqui acima, né? Que ele visita Krypton, ele também vai casar, mas não com a Lois Lane, com uma kryptoniana, que eu não lembro agora mais o nome, né? Mas que eu queria assinalar aqui, ó, aqui é a cena do casamento deles nessa história que eu mencionei, e aqui embaixo você tem a família Superman. Então, é curioso que até os coadjuvantes do Superman nesse período, né, eles são pensados como uma família, né, nessa ilustração aí do Byrne, né? Então, aqui, perdão, do Kurtzon. Então, aqui, ó, durante os anos 50 e 60, o final para o Superman seria a realização do sonho americano em sua versão padronizada: casamento, família, cuidar do lar e uma aposentadoria com certo caráter conservador e republicano, né? Mas mais do que isso, nas histórias do Homem de Aço do período, o estilo de vida americano era o padrão, não só nos Estados Unidos, mas em todo o espaço e no tempo. Então, ele visitava Krypton, era praticamente os Estados Unidos com, tipo, os Jetsons ali, mas a vida era a mesma, né? Então, note-se especialmente como a vida em Krypton sempre aparece como a vida nos Estados Unidos, apenas com visuais diferentes, né, e aparatos tecnológicos mais avançados. E se Krypton parecia mais avançada que a Terra, era somente porque parecia realizar de maneira mais perfeita o American Way, né, esse jeito que vai estar atrelado ao casamento, né? Bom, aí tem a parte, então já vou fazer um salto temporal até a década de 80, né, final ali, segunda metade da década de 80 para o final, para falar, então, dos amores líquidos por mim. Então, vocês estão vendo essa imagem que eu já comentei, né? E é curioso, por quê? Por que eu comentei a respeito do corpo do Superman como um ideal, né? Porque o triângulo amoroso estabelecido entre Clark Kent, Lois Lane e Superman, ele vai, nesse período, ceder lugar a outros interesses românticos do protagonista nessa fase, como, por exemplo, o relacionamento que ele mantém com a jornalista Cat Grant, que também trabalha no Planeta Diário. O Byrne também vai recuperar a Lori Lemares, que é também uma coadjuvante que já aparecia durante esse período, inclusive algumas ele até casa com a Lori Lemares, mas, como eu falei, sempre histórias imaginárias, né? Com a qual o Clark Kent terá um breve relacionamento, né, nessa fase do Byrne. Também tem a Lana Lang, que é como vocês estão vendo aí na imagem, um encontro com a Mulher Maravilha, que o Ruben comentou, né? Então ele tem até um sonho erótico com a Mulher Maravilha, então e aí é curioso porque quando ele fala que aquilo está revelando algo muito profundo dele, ele fica bastante mexido com esse sonho, né? E também, ele tem, aí são dois também que o Rubem apontou, que ele tem um relacionamento amoroso e sexual, né, curto com a personagem Grace Graciosa, em um momento que ele está em Apocalipse, só que ele não está, ele perdeu a memória, então não é o Superman, ele é o Superman sem memória, né? E também uma cena assim bastante bizarra que tem o vilão Sleaze, ele quase obriga o Superman a protagonizar uma cena de um filme pornô com a Grande Barda, né? Ela só não acontece porque o Senhor Milagre, que é o marido da Grande Barda, entra ali e interrompe, mas os dois, né, tanto a Barda quanto o Superman, estão sob controle mental desses Sleaze, então ele está forçando aquilo, né? É interessante que ele diz que para ele, né, para esse vilão, é interessante corromper alguém tão puro e nobre quanto o Superman. Mas o fato é que aquele ideal de casamento, então, ele se perde um pouco em proveito desses múltiplos amores que você tem na década de 80, né? Por quê? Porque o Superman, porque o Byrne, ele meio que ele faz uma alteração muito significativa, que é deixar o Clark Kent interessante. Até então, o Clark Kent era só aquela coisa da impotência masculina. E o Clark Kent do Byrne, não, ele é um cara, assim, ele é um cara bem sucedido, ele é um cara bonito, ele é um cara interessante. E ele vai sendo disputado por essas mulheres, né? E aí queria comentar, né, eu coloquei no título um conceito do Bauman, que são os amores líquidos, né, e é interessante, porque na obra do Bauman, né, ele faz uma contraposição entre o amor sólido e o amor líquido. Só que se você, não sei quem já leu aqui, mas quando vocês forem ler, ou se vocês já leram, aí vocês comentem se vocês acham que é uma leitura certa ou não, mas assim, na obra do Bauman, o amor sólido aparece como algo idealizado, né, ele meio que cria uma coisa que seria o amor sólido,
né? E vai dando esses exemplos, então ele idealiza a relação monogâmica, ele idealiza esse amor sólido, em contraposição ao amor líquido que é submetido ali, aparece como submetido à lógica do mercado, né? Apesar dele indicar com razão uma queda, né? Então o que é interessante do livro? Que ele vai, isso é verdade, ele constata, né, uma queda da hegemonia simbólica do casamento, né, que não aparece mais no horizonte. Ainda que a crítica do Bauman ao amor líquido, ela é muito mais moral do que sociológica, né? Essa é a impressão que eu tenho, né? Apesar de eu ter utilizado, porque é interessante essa coisa do amor líquido, só que o amor líquido, nessa coisa das múltiplas relações, ele fica muito impressionado com a questão dos aplicativos, dos algoritmos, mas não é necessariamente algo tão recente assim. Inclusive, para fazer essa apresentação, eu estava lendo um artigo bem interessante que faz uma crítica a esse amor líquido do Bauman, só que já mostrando amores líquidos no Brasil colonial. Tá? Muito interessante. Né? Mas eu separei essa frase, né, aqui do Bauman, né? O casamento posso dizer, a aceitação da causalidade que os encontros casuais se recusam a aceitar, ou pelo menos uma declaração da intenção de aceitá-la enquanto a união durar. Então, o casamento ali para o Bauman, ele vai, né, tem uma série de compromissos, né, de laços que você cria, que essas relações líquidas, elas não criam, né, isso ele aponta com razão. E é um pouco isso que a gente vê nesse momento. O Superman permite vários relacionamentos, né? Lógico, a Lois Lane sempre aparece como, digamos assim, como verdadeiro interesse, ou então a pessoa que ele realmente está interessado, né? Mas enquanto ela não dá bola para ele, ele se permite ali outros relacionamentos, especialmente com a Cat Grant, né? Que é a colega dele. Bom, as minhas considerações finais. Então, o mito do Superman ele fornece um modelo lógico para resolver uma contradição que é masculina. Qual que é? O desejo de onipotência e a realidade da impotência, que aparece nessa versão do sigil do Shuster, né? Muito claramente, né? Mas isso é interessante porque essa contradição ou essa dupla face, ela aparece como um dos elementos centrais que vai constituir o gênero da superaventura, que é a identidade secreta, né? Só que o Superman do Byrne, ele altera essa característica ao tornar o Clark Kent também interessante, né? Então, a partir do Byrne, né, o Clark Kent ele também vai ser um avatar da onipotência masculina, né? Então, ele é bem sucedido, ele é belo, ele desperta o interesse de várias mulheres, como o Superman também. Ainda assim, acompanhamos o interesse do Clark Kent e Superman por Lois Lane, né, ou de Lois pelo Clark e tal, esse triângulo, por meio de seus pensamentos constantemente, que parece indicar, né, então interessante, nos anos 80 nos Estados Unidos você tem a ascensão do que eles chamam de YUP, que é um jovem urbano profissional, Young Urban Professional, né, que o Superman do Byrne, ele é um YUP, ele é um cara bem-sucedido, de classe média, e esse grupo social, nos Estados Unidos da década de 80, eles vão experimentar essa liberalização do sexo, né? E vai haver uma contradição. Então, vários filmes do período você aparece muito bem isso, né? Que você tem um descompasso ali entre amor e sexo, ou seja, eles estão experimentando algumas liberdades sexuais que até então não eram permitidas, ou por conta dessa ascensão econômica e social, isso passa a ser mais permitido, a ser mais disponível. Então, você tem essa contradição, isso aparece muito claramente no Superman do Joe Byrne, ou seja, né, você tem essa mudança aí. Então, se na década de 50 e 60 você tinha o casamento como ideal, agora, nos anos 80, assim, isso se perde no horizonte em detrimento dessas múltiplas possibilidades de relacionamento, né? É isso, aqui estão as fontes que eu consultei, só as fontes citadas, e aqui as minhas referências bibliográficas. É isso, muito obrigado.